Vamos continuar agora e falar um pouquinho sobre os nossos hormônios. Como que funciona essa química no nosso corpo? E é uma química de combinação de substâncias que me faz tomar atitudes e decisões. É por causa dos hormônios também que nosso corpo se regulariza, ele funciona bem, ou é por causa do hormônio que a gente não dorme bem, não consegue se alimentar, briga com alguém, consegue fazer alguma coisa com uma vitória, é por causa da combinação dos hormônios que você consegue relaxar e descansar ou ficar estressado e tenso. É por causa de combinação de hormônios que a gente consegue ter muitas coisas na vida ou acaba perdendo também, além da saúde. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas informações. Uma delas, a gente tem no cérebro lá as sinapses, que são os neurônios, dois neurônios, e eles não se encostam. Eles passam informações um para o outro através de sinais, que a gente chama de sinapses, e esses sinais acontecem em líquidos, que são químicas. Líquidos que estão acontecendo entre um neurônio e outro. É como se fossem umas correntes elétricas pulsando assim. E é isso que dá a informação. Então, quando você sabe que isso é uma caneta, é porque essa informação foi registrada nos seus neurônios, passou de um para o outro e falou: opa, Dani está segurando uma caneta acontecendo aqui naquela tela. E esses hormônios estando saudáveis, a gente consegue ter essas informações acontecendo muito bem. Quando esses hormônios eles estão em baixa, muito baixo, as informações elas não vão numa velocidade que deveriam ir. É onde normalmente a gente entra em depressão, entra em uma tristeza profunda. As informações elas estão temporando, a pessoa fica muito tempo, às vezes, no passado, remoendo problemas, aconteceu isso, ai meu Deus, tal, tal. E quando o hormônio está alterado de outra forma, outra química também, a gente tem isso aqui às vezes muito rápido. Vai, volta, vai, volta, vai. E a pessoa acaba ficando com ansiedade, com pânico, com algumas outros distúrbios aí emocionais, por conta dessas informações que elas estão muito rápidas. Então, o que é muito saudável? Eu ter esse líquido aqui bem equilibrado, são líquidos que estão lá correndo no nosso cérebro, e aí as informações elas batem como elas realmente deveriam bater. Então, as pessoas veem o problema e vê o tamanho do problema, não aumenta o problema ou não diminui e deixa ele muito pequeno também. Então, isso é uma atenção muito importante que a gente tem que dar. Guarda aqui, é uma das formas que a gente usa o hormônio no nosso cérebro também e no nosso corpo. Outra situação, no nosso músculo, a gente tem lá alguns músculos, né? Isso aqui, algum músculo lá que tem umas fibras no nosso corpo. Dentro do músculo, aqui dentro, a gente tem as correntes sanguíneas, que são as veias. E nessa veia, ela corre algumas substâncias, várias substâncias, que é o nosso sangue, né? Hemoglobina, plaqueta, aquele monte de substâncias. Também na corrente sanguínea, a gente tem os hormônios também acontecendo lá. Então, alguns hormônios, eles são levados para o músculo e para muitas partes do corpo através de combinação química de substâncias. E é isso que faz a gente ter uma saúde. É isso que faz, por exemplo, o meu cabelo tá bem, a minha pele tá bem, meu estômago digere bem, eu consegui dormir, eu consegui relaxar quando eu estou cansada. Então, o sangue tendo essas substâncias de uma forma saudável, o músculo e toda parte do corpo, os órgãos, eles estão funcionando bem. Quando essa substância está desequilibrada, eu vou cortar agora só para a parte de hormônio, o músculo começa a corresponder diferente. Então, você pode ter um excesso de gordura, você pode ter uma catalisação de açúcar diferente, muito mais rápida, mais devagar. Você tem aqui dores, muitas dores nas costas as pessoas têm por causa de estresse, e a situação inicial começa com reações de hormônio químico em algumas regiões do corpo, e o inverso acontece. Quando a gente tira essa substância, todo o corpo começa a se ver e se funcionar mais saudável também, de uma forma mais saudável. Então, guardemos isso aqui também, como que funcionam esses hormônios no resto do nosso corpo. E agora a gente vai soltar uma imagem lá para vocês. Essa imagem vai falar um pouquinho também sobre os hormônios funcionando no nosso corpo. O que é essa sequência? Então, esses hormônios, dá uma olhadinha só.
eles sempre vão precisar de algum receptor, né, que vai acontecer um sinal e aí um efeito biológico. Então, essa é a sequência. O hormônio, ele vai ser estimulado por alguma coisa, ele vai dar um sinal no nosso corpo e vai acontecer um efeito biológico. Quando você sente um excesso de cansaço, pode ser uma disfunção hormonal. Quando você se sente muito alegre, com muita vontade, um efeito biológico um êxtase, uma vitória muito grande, também foi um sinal e um receptor que aconteceu anteriormente, um hormônio que rolou lá. Sabendo disso, pode fechar a imagem que está aqui em mim, mas sabendo disso, eu começo a perceber o que me causa esse hormônio. O que eu tenho feito no meu dia, na minha noite, na minha tarde, na minha rotina, nos meus ambientes, nas minhas conversas, na forma como eu enxergo o mundo, na forma como eu escuto o mundo, que me provoca o hormônio. E o nosso hormônio, ele está sendo produzido 24 horas, sempre alguns hormônios. Em alguns momentos, em alguns estímulos, mais um ou mais outro. Mas quando eu cuido desses estímulos, eu ajudo o meu cérebro e o meu corpo a funcionar melhor. Quando eu não olho para isso, quando eu não cuido disso, eles funcionam de qualquer forma e as coisas vão acontecendo, inclusive, às vezes, alguma perda de saúde, alguma doença acontecendo também. Então, agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre 3 hormônios. Um deles vai ser a dopamina. A dopamina é uma das responsáveis por ajudar a gente a ter muita vontade de viver. A dopamina é o hormônio da pequena vitória. Quando você ganha uma pequena coisa e fala, uau, consegui. Essa pequena vitória que você tem, por exemplo, uma aula de dança, quando você pega um passo, quando você está estudando alguma coisa e você entende e tira 10 na prova, tira 9 na prova, isso são pequenas vitórias. Quando você se dispõe a arrumar uma casa e consegue uma casa, você libera a dopamina no seu corpo. E esse hormônio, ele traz para você uma sensação de felicidade e uma vontade de continuar a fazer as coisas. Se você se alimenta com doses de dopamina, normalmente você tem menos vícios na vida, vícios negativos. Inclusive pessoas viciadas em jogos de videogame, de games no geral. Por que elas entram no vício? Porque elas têm pequenas vitórias muito continuamente. E elas acabam tendo mais vitórias naquele jogo do que na vida. E aí, para ela, faz sentido estar naquele jogo. E aí, por isso que a pessoa está ali. Tem muitos outros vícios que acontecem também. A dopamina, quando ela é bem usada e bem despertada, ela faz a gente pegar um processo que pode ser chato, se tornar legal. Quando você fala, poxa, eu quero conseguir fazer uma maratona São Silvestre, mas ainda é difícil, eu não consigo correr, eu não tenho físico para isso. Mas se você colocar pequenas metas no caminho, você alimenta o seu corpo de hormônios de vitória, e isso faz você evoluir em um ano. E aí essa evolução grande foi feita por descargas hormonais no seu corpo e fazendo você se superar cada vez mais e mais. Muitas pessoas têm baixa dopamina, por isso a gente tem que tomar cuidado com ela. Outro hormônio é a ocitocina. A gente tem vários, eu vou cortar só 3 para vocês, tá? A ocitocina é o hormônio do afeto, é o hormônio do abraço, do toque. Então, se você ficar 30 segundos ali abraçado com alguém, com um animal, e algumas estudos até em contato com a planta, você começa a liberar esse hormônio no seu cérebro e no seu corpo. Esse hormônio ajuda você a relaxar muitas vezes e criar alguns laços de objetivos, seja com a pessoa, seja com você mesmo. Por isso que a conexão é muito importante. E a gente na dança, inclusive, a gente libera isso demais na dança de salão, a gente está sempre em contato ali, de 4 minutos em cada música, em contato com alguém. Então, a nossa ocitocina está lá em cima, lá em cima, lá em cima. E é legal que você tenha essa atividade no seu dia. Quanto menos ocitocina você tem, maior o desânimo, maior você começa a se sentir não pertencente, a se sentir realmente desligado de alguma coisa da sua vida. E o último que eu vou falar é o cortisol. Esse daqui é o hormônio que muitas pessoas conhecem como hormônio do estresse. Ele, em nível elevado, ele vai fazer você ter muito estresse, ficar muito tenso, e, inclusive, é um dos responsáveis também por futuros derrames e infartos também. A gente tem que tomar muito cuidado com o cortisol liberado. A gente pode ter ele de uma forma saudável, porque é ele que me faz ter
mais atenção, mais foco, mais vitalidade realmente de uma necessidade. Se o meu chefe fala, você tem que entregar isso em 5 minutos, e a pessoa, ao invés de dar uma desculpa, ela vai, vou entregar melhor. É o cortisol que fez você realmente criar aquele foco, aquela necessidade na pressão, entrega bem, depois você relaxa, foi estressante, mas eu consegui fazer. É o cortisol que faz você ir lá e realmente conseguir. Ah, eu tô atrasado, eu preciso fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. É o cortisol. E se você tem ele baixo, normalmente dá preguiça, dá desânimo, você deixa para amanhã, fala, não. E é legal você despertar isso aqui no seu corpo de uma forma saudável e também liberar o cortisol. Falar, não quero mais, agora está na hora de relaxar. Isso concentrado em alguns pontos também, isso e o ácido lático, nas costas, dá aquelas dores nas costas, aqueles nódulos que a gente conhece de tensão também, ok? Então, cuide um pouquinho dos seus hormônios, dá uma olhadinha nas suas atividades, tudo que você está realmente liberando. Eu quero passar para você uma outra imagem. Então, esse daqui é um dos exemplos de como a gente libera hormônio. De manhã, por exemplo, a gente fazendo atividade física e meditação, a gente vai liberar um conjunto químico de hormônios que vão ajudar a gente a ter essa vontade de viver o dia pela manhã. Quando está à tarde, a gente tomar algumas boas ações, pensamentos positivos, comer chocolate. Então, a atividade física também acontece à tarde, algumas pessoas, e aí bacana você tomar essas ações para realmente liberar esse conjunto de hormônios. E à noite, para ter uma noite legal, a música, você socializar, abraçar, liberar aquela ocitocina vai te ajudar também a dormir melhor. Então, algumas atividades vão te ajudar a despertar melhor essa noite de sono. Então, é isso, que a gente possa pensar um pouquinho mais em como tentar equilibrar as nossas ações, nossas escolhas, para que esses hormônios possam ser mais despertados aí de uma forma consciente.